Hoje, nós vamos conversar sobre a Home S.A., uma empresa industrial brasileira fundada em 1930. Como sempre, nós vamos conversar sobre suas vantagens competitivas, principais riscos, características da empresa e fica até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo da Home por diferentes métodos de valuation para a gente ter uma boa noção de quanto ela deveria valer. Se você gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer a sua doação e ganhar acesso a todas as planilhas usadas nesse vídeo. Meu muito obrigado a todos os apoiadores. A Home é uma empresa industrial que serve outras indústrias. Seus principais produtos são máquinas industriais para usinagem e torneamento de metais, onde ela vai ter uma série de diferentes soluções para diferentes indústrias, buscando diferentes resultados. Característica, inclusive, que pode ser uma força a diminuir a ciclicidade que essa empresa tem. Por fornecer peças e máquinas que atendem diferentes indústrias, ela não fica dependente de um único ciclo, mas tem alguma diversificação. Seus produtos também incluem centros de furação e rosqueamento, uma máquina mandrilhadora que eu tive que vir pesquisar no Google para descobrir o que é, e até uma linha híbrida que vai misturar tanto a usinagem como impressão 3D para a montagem dessas peças. Então, uma série de soluções. E no lado de plásticos, eles têm máquinas injetoras e sopradoras que permitem moldar os plásticos de forma rápida e eficiente em diferentes formatos. E por fim, como ela produz essas máquinas, ela também oferece a peça já fundida ou usinada para os seus clientes. Então ela pode tanto vender a máquina para uma indústria que quer produzir as próprias peças, como as peças em si. Além disso, eles também fornecem assistência técnica para as suas máquinas e peças de reposição. Eles têm um investimento anual de cerca de 4% da sua receita, que é dedicado para pesquisa e desenvolvimento. Ela conta também com 13 unidades Fabri, sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha, e por ser uma empresa antiga, já exportar desde 1944, tem uma rede de distribuição dos seus produtos em boa parte do mundo. Aqui a gente está olhando só os seus pontos de revenda, sejam parcerias com revendedores ou operadas pela própria Home. Então a gente vê que ela tem presença em boa parte do Brasil, bastante presença na América Central e na América do Norte, especialmente Estados Unidos, Canadá nem tanto, e também uma boa presença pela Europa. Normalmente nesses vídeos eu não passo pelo histórico da empresa, mas nesse caso é interessante para a gente ver com o que ela já atuou. Ela começou como uma oficina que passou a produzir suas próprias peças, produziram o primeiro trator brasileiro, um dos primeiros carros brasileiros. Desde 72 já entraram nesse lado de manipulação de plásticos, então eles têm bastante experiência em todas as suas áreas de atuação e, é claro, mais recentemente que começaram a entrar com as linhas mais tecnológicas, mais avançadas. As suas máquinas vão se dividir entre as máquinas Home, que vão ser as principais, os fundidos e usados ficam em segundo lugar porque as máquinas Burkhardt Weber nem sempre vão ter pedidos e vendas. Por ela ser uma empresa que é muito dependente de outras indústrias, ela vai ter uma ciclicidade um pouco maior do que possíveis pares com mais venda direta para o consumidor final. E devido a essa dependência total da Home por outras indústrias, muitos gostam de acompanhar o índice de confiança do empresário industrial para tentar estimar se as outras indústrias vão estar em momentos de expansão da sua produção e, portanto, terem mais demanda para as máquinas Home. Quando a gente olha a utilização da capacidade instalada da Home, a gente vê que ela está aqui em junho de 2023 perto dos 69%, então não está no limite da sua produção. Porém, também quando a gente olha a entrada de pedidos, só a variação, só os que chegaram a mais no segundo trimestre de 2023 foi um pouco abaixo do de 2022, um crescimento em relação ao primeiro trimestre, mas como essa empresa tem uma ciclicidade natural dela, que não é a mesma ciclicidade dos bancos, que vão estar mais atrelados à Selic, não é a mesma ciclicidade de empresas de commodities, mas tem um outro ciclo mais ligado aos períodos de investimento e expansão industrial no Brasil, o mais correto é a gente analisar o segundo trimestre de 2023 com o segundo do ano passado, sempre comparando os mesmos trimestres nas empresas cíclicas. E nesse caso a gente vê sim uma grande queda aqui de 24,9% na entrada de pedidos. Em fundidos e usinados, a queda foi maior ainda, batendo 85%. E isso já começa a explicar o despencar das indústrias Home quando ela soltou esse resultado aqui. Quando a gente olha a diversificação
distribuição geográfica da receita da empresa aqui no primeiro semestre de 2023, a gente ficou 76% vindo aqui do Brasil, um pouquinho dos Estados Unidos, 3%, 17% de Europa e 4% de América Latina, ou seja, 20% da sua receita, Europa e Estados Unidos, atrelados a economias de moedas mais fortes, que traz uma parcial, não vou nem dizer dolarização, porque é principalmente euro, uma eurorização das suas receitas. Quando a gente olha, a sua dívida líquida está aqui em 130,5 milhões, que é abaixo do patamar de caixa e equivalente à caixa que ela possui, então a dívida está longe de ser um problema. Ainda olhando a situação atual da empresa, buscando pela dívida, ela tem um ativo circulante de 1,4 bi para um passivo circulante que é menos da metade disso, em 611 milhões. Isso tudo com um patrimônio líquido crescente nos últimos trimestres. O que pode ser um alerta mais ou menos laranja, não vou nem dizer vermelho, um alerta laranja aqui na Home, é esse crescimento do volume dos estoques, que isso quer dizer que ela não conseguiu vender de fato essas máquinas que ela produziu no período. Inclusive, só para terminar o assunto dívida, em termos de dívida líquida por EBITDA, ela vem muito estável desde 2017, agora no 1,54 vezes, um patamar muito confortável. Quando a gente olha aqui o lucro líquido do período, a gente vê mais uma vez por que caiu tanto a Home no mercado ao soltar esse resultado. O segundo trimestre de 2023 teve uma queda de 21,1% no seu lucro em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo no acumulado do semestre, ainda vemos uma queda de 11,7% do primeiro semestre de 2023 contra o primeiro de 2022. Em termos de fluxo de caixa, mais feio ainda, um decrescimento em relação ao trimestre anterior, e quando a gente olha a geração de caixa operacional da empresa, outro sinal laranja aí, né, a gente ficando bem abaixo dos patamares do mesmo trimestre do ano passado, e inclusive com um fluxo de caixa de investimentos de 31 milhões e só 22 operacional, ela teve um fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre de 2023. Quando a gente compara isso com o saldo do mesmo trimestre de 2022, ela ainda tinha dado um fluxo de caixa livre de 20 milhões. Então, de fato, os resultados ficando apertados, menos pedidos entrando. O momento não parece o mais bacana, amigável e saudável para a indústrias home, mas é uma empresa que tinha muita ciclicidade nos resultados até 2016. A partir de então, parece que conseguiu entrar num novo período de mais estabilidade dos seus resultados, e não só estabilidade, mas crescimento, e mesmo no período difícil atual de alta da Selic, onde é natural que as indústrias invistam menos, ela conseguiu continuar dando lucro. Inclusive, a gente olhando desde 2017, o payout dela até 2018 e 2019 ficou mais perto dos 50%, 55%, agora está aqui mais pelos 31%, 32% nos últimos anos, mas uma empresa que tem dado lucro consistentemente desde 2017, vindo com um dividend yield inicial bem atrativo de 7%, um PL bem barato aqui nos 5,76, praticamente o menor patamar desde 2017 aqui, quando ela começou a ser uma empresa mais saudável, ainda um pouquinho acima do que foi em 2022, mas abaixo de todos os outros anos anteriores a isso. Em termos de EV e EBITDA, a gente vê o mesmo movimento, uma queda ao longo do tempo vindo daí desde 2017. A margem líquida dela, olhando aqui, a partir de 2017, quando ela já estava mais estabilizadazinha, teve uma crescente, bateu aqui seus 17 e tal. No último ano ficou 13,5, mas no segundo trimestre aqui de 2023 caiu um pouco mais, veio para 10,6, porém o acumulado do semestre ainda em 12,1. Então dá pra gente pensar na margem líquida atual dela aqui nos 12,1, que é uma queda, mas ainda é um patamar de margem líquida bem confortável, que permite diversas manobras caso a situação piore. E eu não creio que a situação vai piorar, eu creio que com a queda da Selic, o volume de investimentos industrial vai crescer e ela possa se beneficiar com isso. Então, um dividend yield atrativo para o payout baixo que ela tem, PL, EV, EBITDA também atrativos, um ROI muito satisfatório, especialmente olhando aqui a partir de 2018, né? 2017 ainda estava construindo isso, a partir de 2018 um ROI bem satisfatório, um ROI que não tão alto, mas também muito bom, atualmente aqui nos 12,06%, e com um patamar de crescimento anual
composto dos últimos 5 anos da receita, que em 2022 foi 18,8, em 2021 foi 18,7, mas mesmo que a gente tivesse com os patamares de 2020 de 9,9, ainda seria um bom patamar de crescimento. Só para dar uma olhada no dividend yield de um ano inteiro, se ele conseguir pagar os 89 centavos que pagou no ano de 2022, daria um yield um pouco menor de 6,2%, mas numa empresa pequenininha, com espaço de expansão e com um payout que 2022 foi de 33%. Então ainda há bastante espaço para crescer, apesar de ser uma empresa velha, não estamos falando de uma empresa gigante, inclusive a gente está falando de uma small cap com um valor de mercado aqui nos 1,2 bilhões de reais. Para uma empresa dessas condições, um dividend yield inicial acima dos 6% é muito atrativo, muito satisfatório. E como eu falei, ao soltar o resultado dela, ela despencou aí seus 10,8%, e isso pode estar trazendo uma oportunidade para a gente. Para descobrir isso, a gente tem que ir para o cálculo do preço justo da ação. Então, olhando o fluxo de caixa livre dela, mesmo em 2020 e 2021 ele ficou negativo. Isso devido a um patamar de fluxo de investimentos que veio maior. Se a gente olhar o fluxo de caixa operacional, aí ele está positivo e geramos operacionalmente 111 milhões em 2022. Olhando os fluxos de caixa de 2020 e de 2022, eles foram muito negativos, bem mais do que o normal. Se a gente pegasse esses 46 milhões de fluxo de caixa de investimento de 2021 e subtraísse do operacional de 2022, seria um fluxo de caixa livre ali por volta dos seus 240 milhões. Porém, eu nem vou estimar tudo isso de fluxo de caixa livre para eles, vou estimar aqui o que foi em 2019, mais perto dos 83 milhões. Vou botar 85 milhões de fluxo de caixa estimados, com uma dívida líquida de 510 milhões e apenas 88 milhões de ações disponíveis no mercado. Dessa forma, estimando uma taxa de crescimento conservadora, aqui por volta dos 9% ao ano, mantendo 10% de taxa de desconto e com uma taxa de crescimento terminal de 3,5%, a gente chegaria a um preço justo das indústrias home, descontada da dívida líquida, nos R$ 18,12. Aplicando uma margem de erro de 15%, a gente teria que uma compra com margem de segurança estaria aqui abaixo dos R$ 15,40. Então, depois dessa queda recente, ela vinha nos 16, se olhar um pouco até mais para trás, ela estava no preço justo que a gente acabou de calcular, de 18 e pouco, mas agora caiu aqui para os 14,27 e está nos dando uma certa margem de segurança para quem quiser entrar na empresa. Mas, como vocês sabem, não basta um método de valuation, então vamos pegar aqui o lucro por ação da empresa de 2,49, com uma taxa de crescimento que eu vou manter nos 9%, vou até baixar para 8%, taxa de desconto também nos 10%, e por esse método de valuation a gente teria aqui um preço justo bem mais alto aqui nos 26,84, mas aqui eu já acho bem alto para home, já não estaria confortável de comprar mais acima dos 17, 18, já não acho mais uma boa compra. No método de Peter Lynch, a gente tem 5,76 de PL, vou botar os mesmos 8% da fórmula de Graham de crescimento, e de dividend yield vou botar aqueles 6,2 que a gente calculou, e dessa forma a gente tem mais um método nos dizendo que ela está assim descontada, o método tradicional dizendo que é cerca de 28% de desconto, e considerando os dividendos mais perto de 60% de desconto. Lembrando que esses dois métodos estão aqui no vídeo, eu gosto de usar, é bom ter como referência, mas os que eu dou mais peso são o desconto de fluxo de caixa e os baseados nos dividendos. Então, pegando aqui os 89 centavos que ela pagou em 2022, com os mesmos 10% de taxa de desconto e estimando um crescimento para esses dividendos na casa dos 3,5%, vou até baixar para 3%, a gente chegaria a um preço justo de R$ 13,11. Então, temos o primeiro método dizendo que ela ainda não está tão barata assim. Com os mesmos parâmetros no desconto de fluxo de dividendos, o valor justo estaria em 12,21. Porém, a gente tem que lembrar que esses métodos consideram, esse aqui considera só como retorno os dividendos e esse aqui pouco considera o crescimento. Como a gente está falando de uma empresa com um payout baixo, com uma estratégia de crescimento que tem se mostrado eficaz pelo menos desde 2017, a gente pode pensar que esses 12, 13 reais são os dividendos futuros deles, trazidos a valor presente. E essa semana o Ibovespa fechou em queda de 0,57%, tentamos subir, não conseguimos nos manter nesses patamares acima de
ambas essas altas anteriores, mas acabamos que nem caímos muito. Eu tinha falado em outros vídeos de talvez o Ibovespa vir chegar nessa linha, mas também é plausível que ele não caia tanto. Se ele andar mais de lado um tempo, ele pode chegar nessa linha sem ter que vir abaixo dos 115. E nada garantido em análise técnica, obviamente, aliás, nada garantido em investimentos. O IFIX, por sua vez, conseguiu mostrar força essa semana, uma alta de 1,11, que é relevante para o IFIX, que não tem tanta volatilidade. Estamos chegando perto aqui das máximas de 2020, já bem acima. O dólar subiu 2,96 essa semana, chegou a tocar essa média móvel, perdeu um pouco de força. Vamos ver como ele vai se comportar, mas com o cenário macroeconômico, eu até espero que ele continue a tendência de queda, em que ele está mais ou menos desde aqui, né? Já mais claro, desde aqui, praticamente já está em tendência de queda. S&P 500 vinha se recuperando, deu uma recuada, lembrando que essa alta é mais puxada pelas Big Techs, né? Temos ativos bons ainda em oportunidade lá fora. O mercado em geral subiu também, só não tanto quanto. E nessa semana deu uma recuada de 2,27, mas nem é uma queda tão grande considerando o movimento recente. De oportunidade aqui no mercado brasileiro, acho que com a subida que a gente teve, a gente pode olhar para a Taesa, que não subiu tanto nesse período. Sanepar até subiu bem, né? Mas ainda está num preço bom, porque já estava muito barata. Então ainda gosto de Sanepar a esses preços. A Camil, que não conseguiu acompanhar essa pernada de alta do Ibovespa, então ainda acho que em bons patamares de preço. Inclusive pode até estar começando a dar uma reversão de tendência aqui, fez uma mínima superior à anterior, mas nada garantido, como sempre. E a própria Home, mesmo a gente tendo acabado de perder essa média móvel, pode indicar que a gente venha talvez mais para baixo aqui para os 13, possivelmente até mais aqui para os 12 ainda. Acho que comprar um pouco agora e se planejar para chegando nos 13,25, comprar mais um pouco e depois, na eventualidade de chegar aos 12,30, não me parece um mau plano para quem gostar da empresa e quiser adicioná-la no portfólio ao longo do tempo. Considerando as baixas que ele fez por aqui, seria até plausível, devido à alta volatilidade que ela tem, ela querer vir buscar os 11,41. E lá fora, um que eu tô achando interessante é o Realty Income, um REIT. Não sei se vocês gostam, se quiserem posso trazer a análise dele aqui. Verizon caiu um pouquinho mais, mesmo depois do vídeo que eu fiz, continuo achando boa oportunidade. E a Enphase, que eu venho falando e que de fato tentou recuperar essa média móvel, não conseguiu, então ela deve sim vir buscar patamares anteriores dos 120 aos 114, perto aqui das mínimas que ela fez a partir de 2021, pouco depois dela se tornar uma empresa lucrativa, então é uma reprecificação natural. E se vocês quiserem também, posso trazer a análise dela aqui no canal. E só para trazer meu posicionamento também, acredito que numa visão de longo prazo, para 5, 10 anos, a compra de Bitcoin nos patamares atuais ainda é uma boa entrada. Até acho plausível que a gente encontre suporte aqui e possa subir mais, mesmo num médio prazo para os próximos meses aí. Mas eu penso em Bitcoin, assim como eu penso nas ações, para o longuíssimo prazo, é comprar para encarteirar. Inclusive, acho que para ter através de ETF nem vale a pena, porque parte do valor do Bitcoin é a autonomia que você tem total. A soberania sobre parte dos seus fundos, eu acho que é parte do valor do Bitcoin. Então, se é para ter Bitcoin, na minha opinião, é em carteira própria, que você mesmo administra. Para ter através de ETF, não sou um grande fã. E aí, o que achou da Home? Acha que cabe no seu portfólio? Acha uma boa empresa? Ou acha que o risco está muito alto, muita ciclicidade, não é para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe a sua opinião com a gente. Se gostou do vídeo, não esquece daquele like, se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você assistiu até aqui, já fique sabendo que estamos trabalhando aqui no canal numa calculadora de valuation, um site para vocês poderem usar. Já está liberado com os métodos de Graham e de Peter Lynch. Você pode vir aqui, botar o ticker da ação que você busca, ele já vai puxar os dados. Qualquer erro que você encontre, peço que você nos comunique aqui no Instagram para a gente estar sempre podendo consertar e resolver os problemas. Mais uma vez, muito obrigado por verem até o final do vídeo. É realmente muito especial a galera que fica até o final. Eu só posso agradecer. Bons investimentos e até a próxima!